Leitura do versículo 1 ao versículo 21. Todavia, o sermão se dará somente no versículo 18. Apenas o versículo 18 será exposto nessa manhã. Já foram expostos os 17 versículos anteriores. E hoje, propositadamente, eu separei esse versículo 18 para ser explicado especialmente. Efésios 5, leitura do 1 ao 21, exposição somente do versículo 18. Assim diz o Senhor nosso Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com um vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu passei boa parte da minha vida sem comer peixe. E, na verdade, não apenas esse alimento, se eu pudesse citar aqui, outros também. Então vocês perguntam, mas por que, pastor? Por qual razão você ficou tanto tempo assim sem comer algo tão bom, tão saboroso? Bem, uma primeira razão pela qual eu não fazia isso, talvez para você seja estranho, deverá ser, foi pelo fato de que eu nunca considerei uma comida que me enchesse, que me trouxesse satisfação. Por mais que eu comesse, eu não sentia o meu estômago ali, como se diz, forrado. E em nossa casa, com os meus pais, sempre que nós íamos à praia, e nós íamos muito com frequência na minha infância, no meu irmão, sempre eles compravam peixe. E eu sempre ficava sem comer. Por crescer no contexto católico romano, então, em determinada época do ano, eu dizia: mãe, por favor, faça ovo, eu não vou comer peixe. Por mais que eles comprassem também naquele período. Essa era uma razão, a razão porque aquilo não me enchia, não me satisfazia. Eu comia e não trazia nenhum tipo de satisfação para mim. Mas a segunda razão também que eu tinha para não comer, para ter um receio em comer, era por causa das espinhas. Ora, o receio de você se engasgar com a espinha, e há muitos casos assim, eu até ouvi casos próximos de familiares que tinham passado por isso, trazia um certo pavor em mim, em eu não poder comer, eu sempre comi muito rápido, comer de forma acelerada e assim me engasgar com a espinha. Ou seja, o medo de comer algo, por mais que fosse bom,
mas as espinhas também eram uma razão para evitar comer aquilo. Meus irmãos, a semelhança de alguém que evita comer peixe por causa de suas espinhas, há pregadores que evitam tocar em certos assuntos por considerá-los espinhosos, isto é, difíceis. Esses pregadores, você nunca verá eles tocando em certos temas. Eles passam de largo. Eles não têm nenhum interesse de aprofundar isso com a igreja, muito menos, nem mesmo tocar. Na verdade, os pregadores são mais frequentes em suas exposições a não fazerem a exposição de forma sequenciada, mas pregarem textos alternados, sermões avulsos. Nessa manhã, nós estamos diante de um versículo que é tratado por alguns de forma a considerá-lo como espinhoso, como possuindo algum tipo de dificuldade, porque toca num assunto que para o evangelicalismo de forma geral, especialmente em nosso país, é tratado sim como algo espinhoso. E por causa disso, por não haver essa atenção cuidadosa para com este versículo, há muita má interpretação do que ele está dizendo aqui. Não apenas o que ele diz, mas também sobre os assuntos, os temas que ele toca aqui, que a palavra de Deus também fala em outras partes. Por querer evitar as espinhas, pasme, acabam se engasgando. Mas veja, a questão que eu quero que você perceba, principal aqui desse versículo 18, é que o versículo, Paulo aqui, ele está ainda tratando da questão da sabedoria. O versículo não está desconectado com o que nós ouvimos semana passada à noite. Paulo está na mesma toada, ainda falando sobre o andar em sabedoria. Você pode ver isso aí nos versículos anteriores, que precedem esse versículo 18 de forma imediata. Ele fala sobre andar em sabedoria, não ser insensato, não ser nécio, mas procurar compreender a vontade do Senhor. E aí ele aborda o versículo 18, ele mostra como esse andar em sabedoria também ocorre. E é exatamente sobre isso que nós iremos ouvir nessa manhã. A saber, que o andar em sabedoria, ele é evidenciado pelo domínio do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Vou repetir. O andar em sabedoria, ele é evidenciado através do domínio do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Colocando de uma outra forma, aquele que é sábio, aquele que não é nécio, ele tem a sua vida dominada, não por qualquer coisa, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Veja, os olhos ao texto, observe como nós veremos isso daqui. Primeiro, nós veremos na primeira parte do versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, aquilo que deve ser evitado. Se você é controlado, se você é dominado pelo Santo Espírito, a primeira parte do versículo diz o que você deve evitar. A segunda parte do versículo, mas enchei-vos do Espírito, mostra o que você deve buscar. Primeira parte, o que você deve evitar. A segunda parte, o que você deve buscar. Veja mais uma vez, versículo 18, primeira parte. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Bem, antes de a gente falar sobre o que é que o texto está dizendo, eu farei algo que eu faço com frequência, e um pastor tem a obrigação de fazer isso com frequência. Antes de dizer o que o texto está afirmando, eu preciso explicar para vocês o que o texto não está dizendo. O que o texto não está afirmando aqui. E já logo de cara eu quero que você entenda isso. A partir dessa premissa aqui. O texto em questão não está afirmando que o ato de beber em si mesmo seja pecaminoso. Paulo não está afirmando isso daqui. O ato de beber vinho em si mesmo é pecaminoso. Não, ele não está dizendo isso. Se esse fosse o entendimento aqui da passagem, do versículo 18,
Haveria uma contradição, não apenas com o que Paulo fala aqui, mas também com toda a palavra de Deus. O que ela diz acerca desse assunto. E aí eu quero que você agora, ainda mais atentamente, preste atenção no que eu vou mostrar para você agora. Primeiro veja, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vá lá para Gênesis capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. A gente veremos alguns textos essa manhã sobre esse assunto. Gênesis 14, versículo 18. Veja exemplos bíblicos aqui de servos de Deus fazendo uso de vinho, de bebida. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Agora vá lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 6. 1 Samuel 6. 16, irmãos. 1 Samuel 16, só um pouquinho mais para frente, 16, versículo 20. 1 Samuel 16, versículo 20. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Veja, tanto no caso de Melquisedeque, com relação a Abraão, bem como também a Jessé entregando a Davi para enviar para Saul. Lembre-se que o contexto aqui é a batalha com o gigante Golias. São exemplos bíblicos de que entre o povo de Deus, entre o povo da aliança, havia essa prática comum. Não era estranho, não era esquisito isso. E são só duas demonstrações para a gente começar, tá? Para você ver isso, como era algo comum entre o povo da aliança. Na verdade, não somente as pessoas de forma geral faziam isso, mas o próprio Senhor Jesus Cristo também, irmãos. Vá lá para o texto de Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19. Mateus 11, 18 e 19. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Perceba que a acusação que Cristo sofre aqui não é negada por ele totalmente. Ele não nega que ele comia e bebia. O que ele está refutando aqui é a acusação de que isso fosse algo errado da parte dele por fazer com pecadores. E mais do que isso, que ele estivesse sendo um glutão e um beberrão. Ou seja, excedendo no seu comer e no seu beber. A refutação de Cristo aqui não é a acusação deles de que ele está fazendo isso, que ele está comendo e bebendo, mas ao excesso. Não, eu não estou sendo um glutão nem um beberrão, mas eu como e bebo com pecadores sim. Percebe o quão grave é alguém defender como doutrina o ser abstêmio, como se isso fosse uma condição sine qua non para você ser um cristão. Você é um cristão se você não bebe, se você nunca põe álcool em sua boca. Ora, tal acusação, ela ataca o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus é alvo dos ataques dos abstêmios. Quando defendem, repito, não como na sua liberdade cristã, como tratarei mais à frente, o fato de não querer beber, mas defendendo como doutrina, como uma marca de um cristão. Se isso é uma marca de um cristão,
Nem Cristo passa nesse crivo. Nem Cristo passa. É tão alto o padrão de santidade do indivíduo que nem Cristo passa. Veja como é que o vinho é descrito na Bíblia. Veja como é que ele é descrito na Bíblia. Vai lá para Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29. Primeiro eu quero que você veja ele ligado aqui à ideia de oferta, a questão da oferta. Êxodo 29, versículo de número 40. Êxodo 29, versículo 40. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Levítico agora, Levítico 23, versículo 13. Levítico 23, versículo de número 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Veja, o vinho fazia parte da oferta entregue ao Senhor. Diretamente está conectado à adoração, a servir a Deus em culto ao Senhor. 1 Samuel agora. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Versículo de número 24. Veja aqui o contexto. O povo de Deus tinha a prática de trazer vinho por ocasião dos sacrifícios de oferta. 1 Samuel 1, 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. 1 Crônicas agora, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Como eu disse, nós vamos passear hoje por alguns textos bíblicos aqui. 1 Crônicas 9, 29. Veja. 1 Crônicas 9, 29. Veja aí como os judeus eles tinham a prática de guardar vinho no templo. Veja, 1 Crônicas 9, 29. Outros havia que estavam encarregados dos móveis de todos os objetos do santuário. Aqui com relação aos que cuidavam do templo, os levitas. Como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Agora vá para Isaías, capítulo 62. Isaías 62. Isaías 62. Versículo 8 e 9. Versículos 8 e 9. Observe como o povo do Senhor, ele é abençoado pelo Senhor de tal maneira que é descrito bebendo vinho no santuário diante da presença de Deus. Isaías 62, versículos 8 e 9. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem aos estrangeiros beberão teu vinho, fruto de tuas fadigas. Veja a promessa. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Agora volte um pouco. Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Diz assim o Senhor nosso Deus: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias, quando o caminho te for comprido demais,
que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Percebe? O próprio Senhor ordena que eles façam isso, que eles usufruam das bênçãos que Deus lhes entregou e o façam com alegria. Você lembra das bodas de Caná, na Galileia, em João capítulo 2? O que aconteceu ali? O primeiro milagre que a Bíblia registra de Cristo, ele transforma água em vinho. E ele faz isso, meus irmãos, sem nenhum tipo de escrúpulo, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Na verdade, ele já estava numa festa de casamento que tinha vinho. Eles bebiam para celebrar, para adorar a Deus e também para festejar. Não havia nenhum pecado nisso, pelo contrário, estavam seguindo simplesmente a ordem de Deus. E o primeiro milagre que Cristo faz está exatamente ligado a isso, transformar água em vinho, mostrando assim a sua messianidade, de que de fato ele é o Messias enviado pelo Pai, e mostrando por esse milagre também uma das implicações disso, de que ele, como Cordeiro de Deus, como aquele que é o próprio Deus encarnado, veio para alegrar os corações dos homens. Além disso, o vinho também era usado na celebração da Páscoa. A principal festa santa da antiga aliança tinha vinho. E quando Cristo institui a ceia do Senhor, na ocasião da Páscoa, mostrando assim a sua clara ligação entre Páscoa e ceia, de tal forma que podemos afirmar e devemos afirmar que a ceia é a continuidade da Páscoa. Toda vez que ceamos, estamos celebrando a Páscoa da nova aliança. Esta ceia, este sacramento, também contém a presença de vinho. De vinho. Percebe? É exatamente pelo argumento de uma defesa estrita da prática de ser abstêmio como uma doutrina e uma marca do cristianismo, que entra o falso ensino de tirar o vinho da ceia e colocar suco de uva. É por essa via que ele entra. Ou você acha que é por alguma outra? Por que é que alguém argumenta, seja um pastor ou não, dizendo assim, nós não podemos tomar vinho na ceia? É porque ele tem uma posição estrita quanto à bebida. Ele vai dizer, beber em si mesmo é pecado. E se beber em si mesmo é pecado, ele consistentemente precisa defender que nós não podemos beber vinho em ocasião alguma, nem mesmo na ceia do Senhor. Então sim, ele está sendo consistente com o seu argumento. Erroneamente consistente, mas é consistente. Se você é abstêmio, de forma a dizer que isso é o que Deus requer, se abstêmio completamente, logo, você não pode tomar vinho em ocasião alguma. E aqui eu aponto as inconsistências de algumas pessoas. Porque tem essas inconsistências, não são poucas. Elas dizem assim, beber é pecado. Mas no final do ano, na virada do ano, só entre nós, ou em ocasiões específicas, a gente pode tomar um golinho, né? O ano todinho a pessoa diz que é pecado, não pode. Mas quando lhe convém, ela abre uma exceção e toma ali um gole. Ou então pessoas que contra a sua consciência ficam tomando vinho na ceia, achando que de alguma forma estão pecando contra Deus. Tudo isso por causa de uma falsa doutrina, de que ser abstêmio é exigido pela palavra de Deus. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Eu estou frisando o tempo todo.
no sentido de que não é que seja pecado ser abstêmio. Eu estou falando exigir que seja abstêmio. Eu estou usando a palavra de forma muito precisa aqui. Como eu disse, as espinhas aqui precisam ser retiradas. Exigir que seja abstêmio. A palavra de Deus não faz isso. Se fizesse, como eu disse, o próprio Cristo não passaria nesse crivo. E veja o problema que nós teríamos aqui também. A Páscoa da Antiga Aliança e a Ceia da Nova Aliança estariam corrompidas. Corrompidas. Na verdade, o que acontece é que quando eles substituem o vinho da ceia por qualquer outra coisa que não seja vinho, corrompem o sacramento. Corrompem o sacramento. Isso é tão absurdo, irmãos, que você escuta cada caso, especialmente no tempo da pandemia, então, eu ouvi muitas histórias. Antes disso até. Eu já passei por um contexto onde eu soube que em tal igreja, e você deve ter talvez ouvido falar sobre isso, na hora de servir a ceia, o conselho, eles fazem ali um acordo e não, vamos colocar vinho na bandeja e também suco de uva. Quem é abstêmio pode, como um self-service, escolher. Eu não vou tomar vinho, não, vou tomar suco de uva. Suco de uva. Aí o contra-argumento seria, reverendo, peraí, é a consciência. A tua consciência, crente, tem que ser cativa à palavra de Deus. Se a tua consciência ela está indo contra a palavra de Deus, ela não pode ser respeitada. Não deve ser respeitada. Já pensou alguém começar a defender algo que a Bíblia condena e dizer, não, a minha consciência não foi convencida? Não interessa. Nesse sentido, não. A consciência do indivíduo, ela é respeitada sim, e a nossa confissão de fé tem um capítulo inteiro falando de consciência, da consciência cristã, da liberdade cristã ligada à questão da consciência. Todavia, isso não quer dizer que a palavra de Deus se molda à nossa consciência. É a nossa consciência que tem que ser cativa à Bíblia, e não o contrário. Então nós não vamos adaptar aqui o culto, nesse caso o sacramento, por causa da consciência de alguém. Essa consciência tem que ser trazida para as Escrituras Sagradas e convencida de que está errada. E ser dominada pela palavra de Deus e cheia do Santo Espírito de Deus. Além disso, veja também 2 Samuel capítulo 16, versículo 2. 2 Samuel 16, versículo 2. Veja como o vinho, ele também tinha uma outra razão em ser usado. 2 Samuel 16, versículo de número 2. Diz assim, a partir do versículo 1. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos, albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. O vinho tanto tinha aqui, com relação a um fim medicinal, o propósito de ajudar aquele que estava fraco, cansado, bem como também aquele que estava doente. Veja isso em Provérbios 31, versículo 6. Provérbios 31, versículo de número 6. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. E lá em 1 Timóteo, que eu não vou abrir, você pode depois ver com calma, 1 Timóteo 5, 23, texto famoso acerca da instrução do apóstolo Paulo sobre o uso do vinho para um fim também medicinal. Veja, não apenas para se alegrar, não apenas para a comunhão, não apenas em uso cultico, de adoração a Deus, mas até mesmo com um fim medicinal. A sabedoria divina, que num mesmo elemento, numa mesma bênção ali, ele concede várias bênçãos. Num dom que ele concede através da criação, ele concede várias coisas, através de um só.
Por isso, meus irmãos, não é forçado de forma alguma afirmar que Deus gosta de vinho. Deus gosta de vinho. Pastor, como é que a gente prova isso? Se você não foi convencido ainda, vá lá para Juízes capítulo 9. Juízes 9, versículo 13. Juízes 9, versículo 13. Veja isso. Juízes 9, 13. Juízes 9, versículo 13. Veja aí. Porém, a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus, e aos homens, e iria parar sobre as árvores. O vinho agrada a Deus. Nós aprendemos pela sua revelação, pela revelação do nosso Deus, que nós devemos fazer aquilo que lhe agrada. O que lhe agrada, o que é prazeroso para o Senhor. Aquilo que é prazeroso para o nosso Deus, nós devemos fazer. Logo, quando alguém argumenta contra o uso em si da bebida, ela está indo contra aquilo que agrada a Deus. Uma coisa é ela dizer, eu não gosto de tal coisa e não vou provar, não vou experimentar, a não ser em certas circunstâncias, no caso da ceia. Outra coisa é ela dizer que não pode de forma alguma, porque está indo contra aquilo que agrada a Deus. Livro dos Salmos agora, livro dos Salmos, no Salmo 104. Livro dos Salmos, o Salmo 104, veja aí. O Salmo 104, versículo de número 15. Pode só um pouquinho a partir do versículo 13, do 13 ao 15, Salmo 104. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Meus irmãos, esse texto, ele nos remete de forma clara à criação. Por que é que o vinho não é mau? Porque tudo que Deus fez é bom. É outra questão aqui também envolvida. Se alguém afirma que o vinho é mau em si mesmo, ele se opõe à própria criação de Deus. Uma coisa é o homem em seu estado de pecado usar dos elementos da criação para fins escusos, para o mal, para, por exemplo, como veremos daqui a pouco, embriagar-se. Outra coisa é o que Deus fez. O que Deus fez é bom. Bom. E isso inclui também a videira, o vinho que decorre dela. Percebe? O vinho, meus irmãos, é um dom de Deus. Nele, nós vemos o seu amor em nos proporcionar vida e alegria para todos nós. Mas também, no seu uso, nós enxergamos um sentido mais profundo. No vinho, nós vemos claramente o amor de Deus no sacrifício da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que remove nossa culpa, satisfaz a ira de Deus e salva a todos os que creem. Sim, porque quando ele institui a ceia, ele diz, isto é o meu sangue. Não como os papistas entendem, numa transformação ali do elemento, uma transubstanciação, como o vinho deixar de ser vinho, tornar-se sangue literalmente, não. Mas o vinho da ceia representa fidedignamente o próprio sangue de Cristo. Quando você vê o vinho no cálice, você está vendo a representação fiel do sangue de Cristo, que foi derramado por você. E você, por assim dizer, bebe desse sangue através do vinho. Então, contemplar o vinho, especialmente no contexto da ceia, e provar dele,
é você estar experimentando fisicamente e principalmente de forma espiritual do próprio Evangelho, do que Deus fez por nós em Cristo. Alguns de vocês talvez tenham muita dificuldade em ouvir isso essa manhã. Talvez esteja descendo na sua garganta como uma espinha. E por isso mesmo não está descendo. Está bem engasgado, não é? Mas sabe por que isso acontece com alguns de nós? Por conta de o quanto nós fomos influenciados por falsos ensinos. Em nosso país, a bebida, e aqui, não só aqui eu digo, mas especialmente aqui em nosso país, a bebida, o uso dela em si, está atrelada a outras coisas pecaminosas. E a Bíblia fala sobre isso, como veremos daqui a pouco. Mas não é por causa do uso dela em si, é por causa do mau uso dela. Em nosso país, a marca de um ímpio está relacionada nas igrejas a beber. Aquele que bebe logo não pode ter a fé verdadeira. Eles olham para alguém fazendo isso e já dizem, não pode ser um cristão, porque os ímpios vivem em devassidão, em dissolução, entregues às bebedices, logo um crente não pode estar participando disso. E de fato não pode. Mas você tem que separar as coisas. Uma coisa é o uso em si do que Deus entregou. Outra coisa é o mau uso que nós fazemos daquilo que Deus nos deu. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Veja, eu falei para vocês, o que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo, o texto bíblico não está dizendo que em si é pecado beber. Aí você diz, mas reverendo, é claro isso. Ele está falando de embriaguez, mas eu precisei fazer isso para você no começo, porque há pessoas, pasme, há pessoas que usam desse texto para contra-argumentar, sim, o uso da bebida em si. Ah, quem diga isso. Está vendo? A Bíblia ordena ser cheio do Espírito Santo. Não é para você beber. Não. Não é para se embriagar. Não é para se embriagar. E é sobre isso que Paulo está falando. O texto, meus irmãos, veja aí o versículo 18, do capítulo 5 de Efésios, ele condena a embriaguez. E não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. E o que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Éfeso e para nós também, é o que a Bíblia já reverbera em várias outras passagens também, condenando de forma enfática a embriaguez. Meus irmãos, a embriaguez é um pecado. Um pecado, um grave pecado. Veja isso, Deuteronômio capítulo 21, Deuteronômio 21, versículo de número 20. Deuteronômio 21, versículo 20. Abra-o, por favor. O contexto aqui é acerca do filho rebelde, que desonra os seus pais. Veja o que é dito acerca desse filho. 21, 20, de Deuteronômio. Eles dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Beberrão. Ele é dominado pela bebida. Uma das demonstrações porque que ele é rebelde. Agora vai para Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Cristo também condena a embriaguez. Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. Andemos, mais uma vez o verbo andar, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções,
não em contendas e ciúmes, não em bebedices. O cristão ele é sábio, ele não anda em embriaguez. Mais um texto, tem vários, só mais esse. 1 de Pedro 4, 3. 1 de Pedro 4, 3. Veja o que Pedro diz aqui, 1 de Pedro 4, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para o ter executado a vontade dos gentios, sendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indestáveis idolatrias. Antigo e Novo Testamento condenam claramente a embriaguez. Você tem recomendações para os sacerdotes da antiga aliança não serem tomados pelo vinho, especialmente quando estavam executando ali o seu serviço. Se você ler depois com calma, Levítico capítulo 10, o início daquele capítulo narra o momento terrível que Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor por oferecerem a ele fogo estranho. E logo na sequência do texto, aí no capítulo 10 de Levítico, você verá que há uma prescrição relacionada ao não uso da bebida nesse contexto. Por inferência, mostrando que eles estavam tomados por bebida quando foram fazer aquilo. Os reis também eram ordenados na antiga aliança a não serem dominados pelo vinho. Nunca a ordem era não tomar do vinho, mas não ser dominado pelo vinho. Um rei legislando, governando, tomado pelo vinho, o seu juízo, o seu discernimento, ele será prejudicado. Ele não tem como decidir, ele não tem como julgar, ele não tem como governar conforme a palavra de Deus. Você pode ver isso depois com calma em Provérbios 31, versículos 4 e 5. A recomendação ali não é contra a bebida em si, mas o uso dela de forma indevida num contexto do seu ofício real. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, Tito 1, 7, as recomendações pastorais. O ministro da palavra, ele não pode ser alguém que é tomado, dominado pela bebida, pelo vinho. Ele não pode fazer isso. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e Gálatas 5, 21, a Bíblia condena de forma peremptória nesses dois textos, 1 Coríntios 6, 10 e Gálatas 5, 21, que a embriaguez ou os beberrões, eles não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia tem uma palavra muito contundente contra a embriaguez. Bem contundente. A embriaguez é condenada pelo Senhor. De tal forma que o indivíduo que é caracterizado por isso, o que lhe espera, se não houver arrependimento, é o lago de fogo e enxofre. Ademais, há vários exemplos bíblicos, nós não temos tempo para percorrer cada um deles aqui, mas eu vou citar, pelo menos para você guardar e até ouvir depois o sermão gravado. Vários exemplos bíblicos que evidenciam o pecado da embriaguez ligado a outros pecados. Sim, porque um pecado, ele vai sempre atrair outro pecado. E um pecado como esse, onde o indivíduo ele é dominado por aquela substância, ele fica ainda mais propício a executar, a praticar outros pecados. Exemplos disso, você pode ver em Gênesis 19, versículo 32 a 35, a bebida, ou no caso não a bebida em si, mas a embriaguez ligada ao pecado do incesto. Provérbios 4, 17, a embriaguez ligada à violência. Apocalipse 17, 2, ligada ao adultério. Em Provérbios 20, versículo 1, zombaria e pancadaria decorrentes da embriaguez. Provérbios 21, versículo 17, o sábio alerta contra a embriaguez com relação a você ficar pobre. Sim, economicamente. Não é exatamente isso que acontece? Pessoas que têm na bebida o seu Deus, quem lhes enche de fato, quem lhes domina de fato, servem ao seu Deus com os seus recursos e ficam pobres. Consumo noturno e diurno, ou seja, isso em Isaías 5, 11 e 12,
mostrando os beberrões, eles amanhecem o dia e vão dormir à noite bebendo e se embriagando. Alucinações, Isaías 28:7. Tolices, subornos, Isaías 5:22. Assassinato, em 2 Samuel 11, do 13 ao 15. Glutonaria, em Provérbios 23, do 20 e 21 versículos. O vômito, em Jeremias 25, versículo 27. Andar de forma cambaleante, também, em Jeremias 25, 27. A loucura, em Jeremias 51, versículo 7. Gritaria, misturada com gargalhada, seguida de sonolência prolongada, Jeremias 51, 39. Nudez, Abacuque 2, 15 e Lamentações 4, 21. Preguiça, Joel 1, 5. Fuga da realidade, Oséias 4, 11. E tantas outras coisas. Pecados e mais pecados que são praticados por causa da embriaguez. E não é à toa que o apóstolo Paulo usa no versículo 18 essa palavra aí, veja. Ele diz no versículo 18 de Efésios, ele fala que aqueles que se embriagam, eles andam em dissolução, no qual há dissolução. A palavra aqui, meus irmãos, tem a ideia de uma vida desordenada, resultante da falta de autocontrole. Refere-se a pessoas que desperdiçam seus recursos para satisfazer os seus próprios desejos carnais, sensuais. O sentido literal da palavra aqui, dissolução, é a ideia de alguém que é incorrigível. Uma pessoa bêbada, meus irmãos, ela carece de entendimento e controle. Alguns estudiosos, eles acreditam, isso me refere aos estudiosos do Novo Testamento, que o que Paulo está fazendo aqui é uma citação, ainda que indireta, à prática comum dos seus dias, do paganismo. O famoso culto ao falso deus Dionísio, onde ali eles se enchiam, no caso, os efésios no passado, que já agora são convertidos, se enchiam do espírito de Baco, ao beber vinho. E isso levava-os a uma conduta que era desenfreada e frenética, dominados por essa falsa adoração a esse falso Deus, usando dos dons de Deus de forma inapropriada, a serem controlados e completamente dominados pelo vinho. Portanto, meus irmãos, aqui Paulo instrui os crentes a não ficarem bêbados com vinho, que gera, assim, uma vida desenfreada e dissoluta, levando-os à ruína completa. É o oposto de ser sábio e tirar pleno proveito de cada oportunidade. Versículos anteriores, 15 e 16, que eu preguei no domingo passado. Veja, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O beberrão não faz isso. Ele não aproveita plenamente cada oportunidade e tira proveito disso em ser sábio e servir a Deus e fazer a sua vontade. Ele está dominado com a vida dissoluta e desenfreada, caminhando cada vez mais para a destruição. O que o texto não diz? O texto não diz que o vinho é mau, que fazer uso dele é pecado. O que o texto diz? Diz que a embriaguez, o uso imoderado do vinho, é pecaminoso. Conduz sim à dissolução, é uma prática, na verdade, dissoluta e conduz à destruição. E deve ser rejeitada por todos aqueles que andam em sabedoria. Ainda assim, eu quero lhe dar um quadro um pouco mais completo dessa questão. Há um estudioso que ele catalogou aqui e dividiu as referências bíblicas ao álcool em 3 tipos. Esse estudioso se chama Brad Wintington. Ele diz o seguinte: ao todo, existem 247 referências ao álcool na Escritura. 247 referências ao álcool na Escritura. 40 delas
são negativas. Ou seja, advertência sobre a bebedice, perigos potenciais do álcool, 40 delas. 145 são positivas. Sinal da bênção divina, uso no culto e assim por diante, como nós vimos aqui alguns exemplos. 145 são positivas. E 62 são neutras. Ou seja, pessoas acusadas falsamente de estarem bêbadas, votos de abstinência e assim por diante. 62 são neutras. Veja, a Bíblia, ela não é silenciosa quanto à questão do vinho. E você sabe que quando algo na Bíblia se repete com frequência, Deus está, assim, dando ênfase a isso, evidenciando, assim, a importância que ele possui, através da repetição. E se na maioria esmagadora das vezes, o vinho aparece como uma bênção do Senhor, de forma positiva, quem somos nós para tratá-lo de forma diferente? Quem somos nós para lutarmos contra o nosso Deus? Você pode se perguntar, mas reverendo, qual é a atitude então que nós devemos ter com relação ao vinho? Veja, o vinho, ele, não tenha dúvida, é visto como uma bênção divina, mas ao mesmo tempo como um meio potencial por causa do nosso pecado, pelo qual as pessoas trazem destruição sobre si mesmas. Há um outro estudioso que diz o seguinte acerca disso, ele diz assim: esses dois aspectos do vinho, seu uso e seu abuso, são benefícios. Ou melhor dizendo, seus benefícios e sua maldição, sua aceitação à vista de Deus e sua aversão estão entrelaçados na estrutura do Antigo Testamento para que possa alegrar o coração do homem ou levar sua mente ao engano. Ele pode ser associado com o festim, lá em Eclesiastes 10:19, ou com a ira, em Isaías 5:11. Pode ser usado para encobrir a vergonha de Noé, Gênesis 9:21, ou nas mãos de Melquisedeque, para honrar a Abraão. Em si, uma bênção do Senhor, nada de pecaminoso, mas que pode ser usado para glorificar a Deus ou para desonrar o seu nome. Pode ser usado para alegrar o coração ou então para ter uma vida de dissolução. Os cristãos, todos nós, precisamos ser cautelosos com o vinho e a bebida forte, exercendo a moderação e o domínio próprio. E em relação ao outro, é importante que levemos em conta a liberdade sem sermos julgados nem por beber, nem por se abster. Pode-se beber para a glória de Deus, enquanto o outro pode se abster para a glória de Deus. Veja isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, o vinho, como todo álcool, deve ser tratado com cuidado, visto como uma bênção do Senhor e recebido com ações de graças entre aqueles que o bebem, mas não deve ser consumido excessivamente, de tal forma a ser dominado por ele. Vá lá para o Catecismo Maior de Westminster, se estiver com ele aí, se não, escute só esse trecho que eu lerei aqui. Não lerei inteiro o trecho aqui, a resposta. Pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster, que fala sobre o sexto mandamento. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Você pode passar, tem vários deveres, lá embaixo, no caso do texto, você verá dizendo assim: uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e da recreação. O uso sóbrio. E aí, na próxima pergunta, que é a 136, vai falar sobre os pecados proibidos e cita mais uma vez a bebida, no caso o beber de forma dissoluta, ou seja, você ser controlado, ser dominado pela bebida. Não beber de forma moderada. Então, a bebida aqui citada, você acha que os nossos pais estavam falando do quê? Tem que beber água com cuidado, viu? Muita moderação na hora de beber água. Acho que os puritanos tinham isso em mente. É outra percepção errada dos puritanos, né? Totalmente errada. Como se fossem legalistas. Estivessem proibindo o uso de comer e beber. A Bíblia diz que quem faz isso está proferindo doutrinas de demônios.
doutrina de demônios está relacionada às proibições de comer e beber certas coisas. Beber aqui, com relação ao sexto mandamento, assim como comer, é beber de forma equilibrada, para a glória de Deus, não sendo controlado por aquilo. E a bebida aqui é bebida alcoólica, sim, irmãos. É isso. O Santíssimo está falando. É quebra o sexto mandamento aquele que se embriaga. Ele está quebrando o sexto mandamento. E aquele que bebe de forma equilibrada, assim como come, ele glorifica a Deus cumprindo o dever do sexto mandamento. Aqui a gente tem que ressaltar outra coisa. Ressaltar outra questão importantíssima. Entre os crentes, nesse meio evangelical, a embriaguez, não somente ela é condenada, até a bebida em si, mas a glutonaria é celebrada. Quantas vezes a gente não escuta? Crente não bebe. Crente não bebe. Mas come que é uma beleza. E se empanturra até vomitar. Isso é pecado. Isso é pecado. Glutonaria e bebedices normalmente são condenadas pela Bíblia de forma sequenciada, estão juntas. O glutão e o beberrão. Então alguém que condena a embriaguez tem também que condenar a glutonaria, claro, porque os dois são pecados. Agora, se alguém se abstém de beber completamente, dizendo que o em si é pecado, se fosse consistente, também não comeria. Porque a moderação é requerida tanto no comer como no beber. E o se abster não é requerido nem do comer, nem do beber de forma completa. É opcional. Eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo, você não come. Você se abstém. Na sua liberdade. Eu não quero beber isso, eu não quero... Você se abstém. Agora, quando você impõe, isso é característica de seita. Adventistas do sétimo dia, essa seita do diabo, que tem se propalado aí fora, cada vez mais, através de podcasts da vida, e crentes ouvindo, não sei o que é isso, ouvindo não no sentido de querer ouvir falsa mestre para poder entender a doutrina e depois refutar, não, mas sendo embebidos por essa falsa doutrina. Eles defendem uma dieta que é prescrita, segundo eles, pela palavra de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Pelos falsos ensinos de Ellen White. Que além de ser uma pitonisa de Endor da vida, uma falsa mestre, também é mulher ensinando para completar. Veja. Proibir aquilo que Deus ordenou, vou repetir, é uma característica de seita. É uma doutrina de demônios. Infelizmente, em nosso país, meus irmãos, isso ficou gravado. Você não pode ser um cristão se você não se abstiver em si do uso de certas coisas. É que se aplica de forma geral, não apenas a bebida. É assim que começa o legalismo. Não podeis isso, e vai começando a aumentar as proibições. No mesmo contexto onde se proíbe o uso da bebida em si, outras demais coisas são proibidas. E alguns chegam a casos extremos, como denominações como a chamada Deus é Amor, onde não poderia, pelo menos no passado, não sei hoje em dia, assistir televisão, não pode ir a uma praia. Tudo isso é pecado, pecado. Pecado. Você não deixa de ir à praia porque você sabe que pode cometer pecado lá. Então, por que você argumenta, se é o seu caso, que não pode se fazer algo porque isso pode levar ao pecado? Você pode pecar até comendo na sua casa. Como assim? Quando você for comer, se você não tiver um espírito de gratidão a Deus, comendo com ações de graças, sendo grato ao Senhor, obrigado, Senhor, por esse alimento. Se você não faz isso, você come como se fosse um bicho, sabe? Nunca agradecendo, não está nem aí. Não, é o fruto do meu braço, do meu trabalho. Isso é pecado. Você tem que comer e beber com ações de graças. Vou fazer uma citação mais longa aqui, mas eu entendo que seria importante. A citação de um teólogo bastante conhecido,
nós temos aprendido com ele aqui, com seu escrito, aos sábados, um sábado por mês. R.C. Sproul. Ele diz o seguinte: lembro-me de certo jantar em que eu estava com um grupo num restaurante. A garçonete veio nos servir e perguntou: o que desejam para beber? Alguém gostaria de um drink? Um dos nossos anfitriões a cortou dizendo: não, somos cristãos. O presunçoso farisaísmo de nosso anfitrião não somente embaraçou a garçonete, que estava simplesmente fazendo seu trabalho, mas passou uma mensagem errada sobre o cristianismo. Cristianismo não é sobre comida nem bebida. Beber álcool é um assunto controverso na comunidade cristã. Muitos argumentam que Jesus nunca bebeu vinho, que quando os fariseus o chamaram de beberrão, estavam distorcendo a verdade. Eles também argumentam que o vinho que Jesus criou nas bodas de Caná era sem fermento. Esse tipo de argumento, contudo, reflete uma péssima e tortuosa abordagem do texto bíblico. Isso acontece quando as pessoas abordam o texto bíblico com um viés cultural. Muitos estão convencidos de que a abstinência total é o único caminho espiritual, mas não aprendemos tal coisa das Escrituras, nem do Antigo Testamento ou da celebração da Páscoa. Se fizéssemos um estudo da palavra vinho na Bíblia, veríamos as coisas como são. Deus santificou a bebida e alertou contra o excesso, porque embebedar-se é pecado. Deus não faria advertências contra a embriaguez para pessoas que bebiam suco de uva. Essa visão é ofensiva para muitos, talvez para você nessa manhã também. Os que estão convencidos de que não podem beber vinho, não devem jamais permitir que vinho toque seus lábios, já que para eles isso é pecado. Para outros não é. Nosso irmão não deve nos julgar e não devemos julgar nosso irmão por isso. Eu espero que você nessa manhã, antes de vermos a última parte do texto, tenha entendido bem essa primeira parte. E não seja como aqueles, porque tem em nosso meio, no meio dos cristãos, o quê? Aqueles que dizem assim: não, eu não considero pecado beber não. Não considero pecado em si beber não. Mas se ele presenciar um irmão dele bebendo, escandaliza. E aí veja, aqui vem a exortação para os dois casos. Se você sabe que teu irmão vai escandalizar, você evita isso. Você não vai se expor. Eu não estou fazendo uma apologia a isso. Por outro lado, você que está aprendendo essa manhã, seja agora aqui presente ou ouvirá esse sermão gravado, você tem que aprender o seguinte: se não é pecado, e de fato não é, se é um dom de Deus, se é uma bênção do Senhor, e pode ser usado no contexto que os contextos foram explicados aqui, você também não deveria se escandalizar quando você vê. Ainda mais que você que fala: eu não vejo problema com isso. Mas se você falar que é alguém que usufrui disso, ou a pessoa presenciar você fazendo, ela vai dizer, ou ela vai sair com uma má impressão, duvidando até da sua fé. Maturidade, ser sábio, passa por essas coisas, meus irmãos, crescermos no conhecimento do Altíssimo e deixarmos as coisas de meninos, largar as amarras do legalismo, os falsos ensinos que a gente tanto aprendeu. Última parte do texto. O que deve ser buscado? Diz o apóstolo Paulo: mas enchei-vos do Espírito. E aí, eu sei que você pode pensar assim: eita, reverendo, agora vai até depois de 11 horas da manhã, porque se foi a primeira parte do texto, mas eu vou tentar ser mais sucinto aqui. Não se preocupe com relação a isso. Bem, antes de dizer o que Paulo está dizendo, o que Paulo não está dizendo. Paulo não está dizendo aqui que ser cheio do Espírito Santo é um tipo de embriaguez espiritual, em que nós perdemos o controle de nós mesmos. Pelo contrário. É exatamente o contrário disso. E por que é necessário explicar? Porque há quem use esse texto, principalmente pentecostais, para, além de atacarem o uso da bebida em si, dizerem: está vendo? Não podemos ser embriagados pelo vinho, nem nenhum outro tipo de bebida, mas temos que ser embriagados pelo Espírito Santo, dominados por Ele, de tal forma que perdemos o controle, nossas faculdades são tiradas, nós somos ali de tal forma dominados que a gente nem se lembra do que aconteceu depois do movimento. E aí, práticas pentecostais como aquele chamado reteté são justificadas à luz de um texto como esse,
que é mal interpretado, que é mal compreendido. Está vendo? Tem que ser cheio, tem que ser dominado, tem que perder o sentido. Aí ele parte de uma premissa falsa. No caso, ele chega a uma conclusão falsa. A premissa é verdadeira. Você tem que ser dominado pelo Espírito, mas a conclusão é falsa. Ser dominado pelo Espírito é perder o sentido, é perder o controle, é não raciocinar. Não, a conclusão é falsa. Não é isso que o texto diz. Ser dominado pelo Espírito é exatamente o oposto. Uma das virtudes do fruto do Espírito descritas em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, é o domínio próprio, autocontrole. Aqueles que são cheios do Espírito Santo são dominados por Ele e mantêm o seu controle, pois o seu controle está debaixo do controle de Deus. Eles não fazem o que querem, mas fazem a vontade do Senhor. Eles não ficam sem pensar em suas atitudes, eles fazem pensando porque são sábios. São sábios. Então, o texto não está dizendo isso. Mas observe, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, veja aí, Paulo já tinha falado sobre a pessoa do Santo Espírito também em outros momentos em Efésios 1,13, ele fala de nós sermos selados, veja, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E no capítulo 4, versículo 30, ele falou sobre nós não entristecermos o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Agora ele fala mais uma vez da terceira pessoa da Trindade, só que ressaltando um outro aspecto. Enchei-vos do Espírito. E a semelhança do que ele já tratou acerca do Espírito, ele também já usou essa palavra aqui, encher, em outras ocasiões. Volte mais uma vez, Efésios 1, versículo 23. Efésios 1, versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3,19, veja isso também, Efésios 3,19. 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, seja cheio. Efésios 4, veja Efésios 4, versículo 10. Efésios 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E o versículo 13 do capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora aqui em Efésios 5, versículo de número 18, nós somos exortados, meus irmãos, a colocar de lado aquilo que o mundo tem e usa para se encher de forma a ser dominado por essas coisas. Aqui é exemplificado pelo vinho. Paulo disse que nós não podemos ser dominados por isso, mas dominados pelo Santo Espírito do Senhor. Sim, o vinho aqui, citado por Paulo, serve como um exemplo. Nós não somos proibidos pela palavra de Deus apenas de apenas nos embriagarmos. É qualquer coisa que tome os nossos sentidos. A bebida é um exemplo disso. Mas qualquer coisa que você use para se encher e lhe dominar e tomar o seu controle no lugar do Espírito Santo, você está pecando contra Deus. E aí você vê a abrangência do que o texto está dizendo. Você não fica limitado apenas a pensar aqui em termos de beber ou não beber, mas é o que te domina, o que te controla. Essa é a questão aqui. Também, o verbo aqui usado pelo apóstolo Paulo se encontra
no original grego, no imperativo. E deve ser observado aqui que essa experiência que é retratada pelo apóstolo Paulo, ela não é algo que acontece de uma vez por todas, mas ela é frequente. Quem está em Cristo já foi habitado e é habitado pelo Santo Espírito. Você é sim templo e morada de Deus. Ele já habita em você. Isso ocorreu na sua conversão, de uma vez por todas. Mas o que Paulo trata aqui não é desse momento, daquilo que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Não há repetições disso. Como o batismo com água deve ser administrado uma única vez, o batismo com o Santo Espírito acontece uma única vez. O encher-se dele, do Santo Espírito, não. É algo frequente. É uma busca frequente. E sim, ela se repete várias vezes na vida do cristão. Nesse andar em sabedoria, você está sendo cheio do Espírito várias e várias e várias vezes. Você busca isso várias e várias vezes. A implicação prática aqui é que todo cristão, você, deve deixar sua vida aberta para ser constante e repetidamente cheia do Espírito divino. Meus irmãos, não há maior segredo para a santidade do que ser repleto daquele cuja própria natureza e nome são santos. Como é que você cresce em santidade? O texto responde isso. Como é que eu, pastor, cresço em santidade? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio daquele que em sua natureza e em seu próprio nome carrega santidade. É santo. É santo. Como você pode crescer em santidade? Ou como você pode ser cheio do Espírito Santo, se não for através dos meios que ele estabeleceu? Como pode acontecer isso? Sem a palavra, sem os sacramentos, sem a oração, sem o dia do Senhor e tantas coisas. A comunhão dos santos que fortalece nossa fé e trabalham em nossa santidade para nós sermos cada vez mais cheios de Deus e aperfeiçoados nessa plenitude que nos toma por completo. Olhe para os bancos. Mais uma vez. Veja a nossa realidade. Triste. Sim. E aí se pergunta, por que eu não cresço em santidade? Por que a minha vida anda tão mal em relação às coisas do Senhor? Ora, como você pode fazer isso sem ser cheio do Espírito, sem buscar isso pelos meios que Ele ordenou? Acho que não preciso mais fazer isso, mas eu ainda faço para não ter ainda conversas. É claro que isso não se aplica a quem não pode vir ao culto, quem está doente, quem cuida de alguém doente, quem está incapacitado de vir. Eu tenho que falar para não ficar nenhuma dúvida, espero que não fique. Estou falando de quem é negligente em buscar. Meus irmãos, eu só comecei a gostar de comer peixe, sim, eu comecei a gostar, viu? De comer peixe depois de adulto. Mais precisamente, a época na casa da minha futura esposa. Sim, certa feita, a minha futura sogra, ela preparou um prato que me deixou, mudou a minha percepção acerca do assunto. E aí você vai dizer, mas também é muito fácil, né, pastor? Filé, né? Filé não tem espinha, né? Então é mais tranquilo comer. Sim, filé de merluza. Bem, depois disso, se tornou um dos meus pratos favoritos. Como com ações de graças, sendo grato ao Senhor Deus pelos seus dons. Obrigado, Senhor Deus, de fato, por nos conceder essas coisas. Mas veja, não apenas você pode dizer isso, né? Filé. A filé é fácil. Mas também comecei a criar o hábito de comer os peixes ali com espinha. Eu confesso que tenho dificuldades ainda. Bastante dificuldade de comer ainda com espinha. Mas isso não é mais um impeditivo para eu comer.
Não é. Eu não evito simplesmente por isso. Não faço isso. Semelhantemente, meus irmãos, um pregador não deve fazer isso. Evitar textos mais difíceis por conta das espinhas que ele encontra no meio do caminho. Essa é uma das razões, de tantas, porque que é tão importante que o púlpito seja a sua dieta, a dieta da igreja, que é dada pelo púlpito, seja pregação seriada, sequenciada. Não tem como o pregador fugir. Se bem que alguns ainda fazem, né? Ainda dão uns saltinhos em alguns textos. Mas uma pregação fielmente seriada, que ela é lectio contínua, ela é sequenciada, não dá para fugir. Tem que pregar o texto. Não dá para fugir da espinha. Mas quando você lida com um texto como esse, que nós ouvimos essa manhã, a semelhança de um peixe saboroso, ou muito mais do que isso, você vê o quanto de alimento para a igreja tem. O quanto de carne tem aqui. O quanto você é cheio e satisfeito com o alimento. Na verdade, é principalmente através desse meio de graça que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Se não mexer nesse texto, vendo aqui as aparentes espinhas, nunca iríamos usufruir do alimento que nos enche através dessa revelação. Mas a questão principal do texto, como eu disse desde o início, trata de quem nos domina. De quem nos domina. Sim, essa é a verdade principal do texto. O andar em sabedoria, ele é evidenciado pelo domínio do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E a pergunta, ou a resposta para a pergunta que eu fiz, que eu faço para você, quem o domina nessa manhã? A sua resposta, primeiro, passa por você responder: quem te enche? Do que você é cheio? Quem te enche, o que enche você, o que em sua plenitude lhe domina, de fato, vai demonstrar o controle sobre você. Então, o que você busca frequentemente? Ou do que você busca se encher frequentemente? De coisas pecaminosas? Encher a sua mente de coisas que não agradam a Deus? Passa a semana inteira vendo e ouvindo coisas propositadamente? Estou falando quando você não tem como fugir, está no meio de trabalho, alguém fala alguma coisa do seu lado. Estou falando quando você propositadamente se expõe a coisas pecaminosas e fica buscando isso. Você acha que vai ser cheio do quê? Do que você vai ser cheio? O que vai te dominar? Se a tua vida inteira é pensando apenas em assuntos triviais, fúteis até, o que vai te dominar? É aquilo que te enche. Então, nessa manhã, você é lembrado a buscar e exortado pela palavra de Deus a buscar, a ser sábio como Deus ordena. E andar em sabedoria é necessariamente ser dominado pelo Santo Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude a assim vivermos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, glória seja dada ao teu nome. Tu, ó Senhor, que é sábio, infinitamente sábio, e de forma graciosa nos concede tanta sabedoria também, através da tua palavra revelada a nós, ó Deus. Nós experimentamos o conhecimento do Senhor, e não apenas teórico, mas prático, para assim, ó Deus, sermos fiéis a Ti. Obrigado por isso, Senhor. Conduz o teu povo aqui, os homens, as mulheres e as crianças, a não serem entregues ao vinho ou à bebida forte, ou a qualquer outra coisa nessa terra que possam dominá-los. Mas que seja o que eles fizerem uso da comida, da bebida, de qualquer outro dom que o Senhor Deus concedeu na sua criação, que eles usem com moderação, com equilíbrio, com sabedoria, para a glória do Senhor
Ao mesmo tempo, ó Deus, que haja uma busca intensa de todos nós para sermos cheios do Teu Santo Espírito, frequentemente, não com experiências isoladas, muito menos experiências falsas, mas com experiências que procedem da Tua revelação. E assim, ó Deus, evidenciemos o controle do Senhor sobre nós, o Teu domínio sobre nós, sendo pessoas que andam com domínio próprio, servindo ao Senhor e dando testemunho do Santo Evangelho de Cristo. Assim, agradecemos a Ti por essa pregação e Te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.